Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Falando sempre da nossa cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente com grande capacidade de procurar, propor soluções e tem coragem de falar, de propor essas soluções, que às vezes as soluções não são bem fáceis de serem aceitas. Estamos no mês especial, mês de novembro, e aí, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Mas o que é isso? Temos tanta gente negra no Brasil, tem tanto gente parda, brancos, de todas as cores, né? E é importante a gente discutir um pouquinho sobre esse ponto. É necessário esse feriado? Não é? Bom, para falar isso, nós trouxemos dois convidados muito especiais, são dois pedagogos. Primeiro, Neide Sabino, escritora, pedagoga. Boa noite, Neide. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. E ao lado dela, o senhor Regis Negro, que optou por pegar esse sobrenome para dar ênfase, Negro. Boa noite, tudo bom, Regis? Boa noite. Prazer tê-lo aqui. Prazer todo meu, todo nosso estarmos aqui. Olha, o brasileiro, às vezes, é um pouco preguiçoso, né? Então, eu dei uma separada aqui sobre algumas leis importantes lá do tempo da escravatura, né? No dia 28 de setembro, aliás, dia 28 de setembro é meu aniversário, mas isso foi bem antes. Em 1885, foi promulgada a Lei do Sexagenário, que concedia liberdade apenas aos escravos com mais de 65 anos, que na verdade já não dispunham de força e disposição para encarar o trabalho e as péssimas condições. Olha, dificilmente alguém chegava aos 65 anos naquela época. Os brancos não chegavam, muito mais os negros. Então era muito, muito difícil. Na verdade, eles estavam querendo, na verdade, se descartar de quem já não produzia. E aí, devido a muita pressão, havia, na verdade, pressão econômica da Inglaterra na época, né? Ninguém era bonzinho, não. Tinha um monte de coisa lá. Mas aí, então, fizeram a Lei 2040, do dia 28/9, também é dia 28, de 1871. Que coincidência, também é meu aniversário. A princesa imperial regente, a nossa querida princesa Isabel, ela acabou fazendo a Lei do Ventre Livre. E dizia o seguinte, ó, artigo 1º, os filhos de mulher escrava que nasceram no Império desde a data desta lei serão considerados de condição livre. Maravilhoso, né? Só que ninguém leu para você na escola o inciso 1º. Os ditos filhos menores ficarão em poder da autoridade dos senhores e de suas mães, os quais terão a obrigação de criá-los e tratá-los até os 8 anos completos. Chegando o filho da escrava a essa idade, o senhor da mãe terá a opção de receber do Estado 600.000 contos de réis ou de utilizar-se dele até os 21 anos. Adivinha o que eles faziam? Ficavam com eles até os 21 anos. Então, você vê que a nossa história nunca foi muito bem contada. Bom, e baseado nisso, para a gente começar essa história, vamos falar aqui com a Neide. Como é a condição do negro hoje no Brasil, Neide? Ainda continua complicada. Complicada porque nem todos têm oportunidade de produzir, de conseguir alguma coisa, de crescer. Precisa de muita luta, muita oportunidade. Caso contrário, eles são deixados de lado. É um pensamento meu. Alguns até buscam, correm atrás para poder ter um progresso. Outros tentam, mas não conseguem. Joaquim Barbosa é uma exceção? Pode ser. Ele lutou muito, né? Ele lutou muito. Mas é uma das exceções. Poucas exceções. Poucas exceções. Regis, uma triste realidade, vamos focar na cidade de Guarulhos, né? Muitos dos jovens presos e mortos na nossa cidade devido à violência são negros. Sim, são negros. Como é que você avalia isso? É uma situação em que as políticas públicas elas não atingem esse público-alvo, né? Temos várias leis que já garantem esse respeito e essa condição desse jovem negro, né, dentro dos espaços sociais.
né? Tem vários projetos sociais que fazem com que eles sejam inseridos. Porém, o Estado ainda não tem essa sensibilidade de respeitar. Por exemplo, se o jovem negro, se o garoto negro está numa situação, numa rua, e acontece um assalto, um roubo, o primeiro suspeito é esse jovem. Nas condições de comunidade, né, o jovem, o negro, é o que está ali sempre, né, numa situação de risco maior. E o que é mais interessante é que os dados e as pesquisas raramente apontam quem são esses jovens, né? Diz assim, olha, vários jovens foram assassinados. Mas aí, se você for aprofundar na pesquisa, você percebe que esse jovem, ele tem um perfil, tem uma cor de pele e tem da onde ele está vindo. Geralmente lá das comunidades, das periferias, que são os espaços onde a comunidade negra foi empurrada, né, desde esse período que você falou agora há pouco, né, das leis, as leis sexagenárias, né, a lei do ventre livre. Né? Quando se comenta sobre a história, falta muito, que é o que a Neide colocou muito bem aqui, falta muito dessa propriedade de nós negros contarmos a nossa história, porque a história ela foi escrita por vários outros atores que vivem na sociedade. Então, é chegado o momento para que nós negros possamos contar a nossa história, né? E aí criarmos nossos ídolos para que a gente possa ter referências dentro da nossa sociedade. Nós temos ídolos, por exemplo, o Pelé, mas aí dentro de algumas conversas, dentro de alguns grupos, ele não é considerado, porque assim, ele tem recurso, ele é famoso, ele é, né? Então ele não passaria por alguns preconceitos. Alguns jogadores que não têm a fama já são vaiados, né, em estádios. Alguns atores famosos, né, eles são respeitados. E isso tudo depende da cultura, do meio social que a gente vive e de como a sociedade vai se inserindo nesses espaços públicos, espaços privados, né? Mas a situação de Guarulhos não é diferente de Santos, de Osasco, de Carapicuíba, de Salvador, né? De Recife, e de várias outras cidades no Brasil inteiro. A Neide, como pedagoga, eu ia perguntar uma coisa bem decisiva. O negro é burro? O branco é mais inteligente do que o negro? Como é que você vê por que o negro ficou tão para trás? Começando que o negro não é burro, né? Mas se prioriza o branco, esquecendo do intelecto do negro, em ajudar, orientar, promover o intelecto dele. Então, ele é criado criado dentro da sociedade como você não é capaz. E ele interioriza isso para ele. Mas eles são capazes de buscar, se você mostrar um caminho, você não precisa nem dar a mão. Você mostrando o caminho, ele vai buscar. Isso é verdade o que eu estava falando, porque nós temos grandes poetas negros. Só que alguns poetas, Machado de Assis não era branco. Ele tinha raízes. Ficava ali meio numa situação, 18 horas. Que as pessoas dizem, né? Eu acho que ele tinha uma consciência negra, né? Tanto é que ele aprofundava alguns escritos dele. Você acha, Neide, que alguns atletas, alguns artistas não empunharam ainda a bandeira com mais força? Acho que não faltou um pouco isso? Faltou. Eu ando preocupada com essa coisa de artistas. Eu raramente acompanho novela, mas ultimamente eu vejo alguns trailers de novela e assim, eles estão dando prioridade à homossexualidade só os negros nas novelas. Por que esse papel só para eles? Se você fizer um apanhado, as novelas que eu vi recentemente, os nossos artistas negros, eles estão só ocupando papéis de homossexuais. Por quê? Por que não de intelectuais? Por quê? Porque eles aceitam isso. Posso palpitar? Por favor. Nós fazemos parte de um processo de desconstrução, né? Uns séculos ali atrás, teve um grupo religioso que dominava o mundo, e aí ele
observou para o lado do continente africano e disse que lá haviam seres escurecidos, que não eram humanos. E esses seres poderiam ser escravizados. E aí algumas nações da Europa saíram em busca desses seres escurecidos para escravizá-los. Ali começa-se a implementar a eugenia. A eugenia que tira o processo que tira a medida do crânio, né, que diz quem é humano, quem tem capacidade, quem é inteligente, quem não é inteligente. Até hoje nós vivemos o processo da eugenia dentro de alguns grupos filosóficos, de alguns grupos estudiosos, como, por exemplo, na questão do direito, na questão da medicina, ainda tem essa coisa muito forte. Então, se os negros passaram por todo esse processo de desconstrução, então, quando os negros começam a se reconstruir, é o momento dele mostrar que ele não é menos inteligente, ele é igual, né, nessa capacidade. Porém, falta o que a Neide acabou de colocar, né? Falta o estímulo. Nós estudamos nas piores escolas, nós ocupamos os piores espaços de moradia, nós temos direito às piores refeições. E não é uma questão de lamentação, é um processo histórico que diz de onde somos, né, quem somos e para onde nós estamos andando, né? E isso, graças à luta do movimento, de alguns pensadores, né, e de alguns escritores, a gente chega no momento em que a gente já pode se organizar melhor, opinar, né, e ter outras escolhas de caminhos, né, outros pontos de vista, outros olhares. E aí dividir esses olhares com a outra parte da sociedade. Vamos aproveitar esse momento aqui, enquanto o pessoal prepara para dar uma olhada nesse livro aqui. Opa, aqui, ó. É da Neide Sabino, Bela, A Borboleta Amarela e o Encontro... Com Labalabá-Pupá. Fala de novo, que eu não entendi. Labalabá-Pupá. Labalabá. Pupá. Pupá. É um som meio africano esse som, não? É uma língua iorubá, falada na Nigéria. E temos outra aqui, outro livro dela. Vamos ensinar. Isso aqui só no primeiro bloco, né? Nós temos que dar força para os escritores aqui de Guarulhos, gente. Bela, A Borboleta Amarela. Que deu origem ao segundo. Ó, que bacana, ó. Neide Sabino. Tá bem de sobrenome ela, hein? Muito bacana. Bom, nós estamos conversando aqui a respeito do Novembro Negro, né? Uma coisa também nesse momento que eu gostaria de deixar claro, eu sou contra aquela coisa da igualdade racial. Primeiro que eu acho que a raça só existe uma. Esse negócio de raça negra, raça branca, amarela, não. Existe a raça humana. Não gosto dessa expressão, já falei isso já com um monte de gente. Existe a raça humana. Não existe subetnia, não é nada disso, tá certo? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com esses dois pedagogos aqui falando sobre Novembro Negro. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá.
ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Funcionalismo público. Venha curtir um belo clube no melhor ponto da cidade. Piscinas, quadra de esportes, campo de futebol, além de diversos cursos. Telefone 2468-2277. 2468-2277. Administração Vicente Antônio de Souza. Respeito e amizade. Programa Tribuna Livre, discutindo aqui, discutindo um pouquinho da nossa história sobre o negro no Brasil, com dois pensadores aqui sobre a condição do negro. Como eu estava falando no final do primeiro bloco, sou totalmente contra essa história de igualdade racial. Somos todos a mesma raça. E nós temos que, na verdade, dar uma condição melhor para as pessoas mais pobres. Existe pobre, negro, branco, mas como o próprio Regis acabou não falando, houve uma desconstrução séria mesmo. Quando houve a Lei Áurea lá, botaram todo mundo na rua e não deram a mínima condição. Nós tínhamos tanta terra naquela época, até hoje, né? Mas naquela época tinha muito mais, e não tiveram a hombridade de distribuir. Vai fazer uma fazenda lá, você trabalha, o que exceder você vende para a cidade, não fizeram nada disso. E hoje nós temos aí um país dividido. Aliás, também eu ia falar no primeiro bloco, esqueci, uma idiotice que está fazendo pós-eleição, né? O pessoal do Sul chamando o nordestino. Muito interessante. Olha, vou te falar um negócio, hein? Reprise da história. Vou te falar um negócio. É idiota quem está fazendo isso e idiota também quem está jogando lenha na fogueira. Que tem muita gentinha lá que metida da esquerda que fica, parece aqueles moleques. Olha, você viu o que ele falou? E aí, tocando mais. Então, gente, vamos pensar numa coisa melhor para criar um país melhor. Estamos conversando com a Ineide, pedagoga, e com o Regis. Nós estávamos conversando, eu estava dando minha opinião, ela como pedagoga deve ter uma opinião diferente, que eu acho que conforme a pessoa vai ficando com uma condição financeira melhor, parece que aparece mais uma espécie de preconceito. Não identifiquei ainda cientificamente. Mas me parece que o pobre é mais acolhedor. É isso, Neide, eu estou enganado. Existe um acolhimento maior entre as pessoas mais pobres, mais humildes. Eu acredito que sim, porque assim... Miscigenação, casamento. Eles se acostumam a dividir, a compartilhar, né? Uhum. Que não é uma condição quando você já nasce com tudo. Quando você precisa galgar atrás de tudo aquilo que você quer, então quando você percebe alguém com uma certa necessidade, você fala, não, eu posso compartilhar, eu posso te ajudar. Eu acho que isso é bem deles. É isso, Regis. Parece que a pessoa que mora na favela, parece que não existe um estranhamento entre a branca namorar com o negro namorar com a branca, ou a negra namorar com o branco e vice-versa. Me parece que é a coisa mais natural. Não existe esse estranhamento. Você vê um casal branco e negro, e não existe coisa que às vezes você vê na televisão e parece que existe um estranhamento. Existe um interesse único, né? Que é partindo da necessidade, que é a sobrevivência. Né? Então, independente da cor de pele, acabam sendo todos negros, todos brancos, porque eles estão numa outra situação. Né? Isso é posto, está ali, é a vida daqueles seres que estão naquele espaço. Agora, algo mais interessante, que assim eu observo no dia a dia, é que à medida que você vai melhorando, como você colocou, na classe social e economicamente, aparecem esses transversais aí, né? E aí você passa a subtrair o sentimento, a amizade, o amor ou até a paixão por uma questão econômica. Aí passa a ter interesse pela questão do capital.
Porque várias pessoas saem, sim, da miséria, saem da pobreza e chegam a alcançar outros espaços. E aí, quando as brigas de separação ou de interesse de dividir essa riqueza, ela faz com que tudo da construção no passado seja esquecido. É uma pena. Porém, faz parte do mundo do capital que a gente vive. Quando eu não tenho nada, vivo na miséria, eu não vivo tão intensamente o mundo do capital. Quando... Você está dizendo que o meio ambiente, o habitat acaba forçando... O meio interfere muito no dia a dia, na relação desses seres humanos que permeiam. E a pessoa, para fazer parte de um grupo maior, acaba cedendo a esse tipo de pedidos do grupo, é isso? Existe a pressão, na verdade, da sociedade. Da sociedade. Né? Eu nasci na favela, então, se eu ficar rico, eu vou ser preconceituado se eu continuar morando na favela. Tem vários grupos... Eu preciso me afastar e visitar de vez em quando. Tem vários grupos aí famosos que fazem sucesso, cantores, que eles saem por uma outra condição mesmo, entendeu? Da vida deles. Eles estão buscando outros espaços, outros caminhos. Eles estão crescendo tanto economicamente, quanto psicologicamente, mentalmente, estão crescendo. Estão se tornando outros seres, estão evoluindo. Não que na favela não tenha seres evoluídos. Tem. Porém, eles estão buscando outros caminhos. E quando acontece da pessoa se tornar rica e continuar na favela, existe o estranhamento. Existe Se eu não me engano, tem um no Rio de Janeiro, o Zeca Pagodinho, parece que ele continua morando na favela. E todo mundo fala nisso como se fosse uma coisa do outro mundo, não é isso mesmo? Exatamente. Porque ele tem a comunidade dele lá dentro, ele recebe os amigos, faz o samba dele lá. E para a sociedade em volta, é estranho como uma pessoa tão famosa, tão cheia de dinheiro, ainda vive dentro da favela, que ele tem orgulho, né? Vocês, como pedagogos, vocês percebem preconceito nas crianças? Não? Entre um branco e um negro, eles se percebem enquanto figuras negras e brancas? Não? Criança, não. A idade que eu costumo trabalhar, não existe esse preconceito. Qual a idade você costuma trabalhar? Eu trabalho com crianças de 3 anos, né, e vou até os 17 anos, que é do ensino médio. Mas eu tive muito mais contato com a educação infantil. E eles não têm esse preconceito, é familiar. Vem de casa. A minha esposa, a Joana, inclusive, ela está nos assistindo, está no hospital. Ó, um beijo para você, amor. Tá nervosa porque tem que ficar lá, mas vai ficar boa, amor. E ela fez um trabalho muito legal sobre assistência social. Ela é formada, ela é assistente social, serviço social, tem um trabalho excelente. E ela conversou com algumas pessoas, a deputada Janete, uma advogada também, e algumas outras pessoas. E uma pergunta, Neide, que ela fez era assim: quando é que você percebeu que era negro? Né? E isso varia de pessoa a pessoa. E isso, às vezes, é informado pela sociedade, não, Regis? Olha, você é negro, né? Ou você é branco, você não cabe aqui. Né? O quanto vocês acham importante essas ações afirmativas que têm ocorrido na sociedade? Primeiro, Neide, o que você acha? Existem ações afirmativas? Você acredita nisso? Né, que esse tipo de algumas ações que estão sendo feitas no Brasil acabam melhorando a condição do negro? Tipo o dia 20 de novembro. Olha, acredito que sim. Para algumas pessoas que precisam, né, Regis, de uma identificação, esse tipo de data é interessante. Mas se você vem de uma família bem construída, sendo ela negra ou não, você se percebe como ser humano, você se percebe como um indivíduo. Então, essas ações afirmativas, eu acredito que sejam para aquelas pessoas que são deixadas muito de lado. E fala assim: olha, você é negro, você precisa ter orgulho do seu cabelo, ter orgulho da sua cor. Mas, se você trabalhar isso dentro de casa, você não precisa desse tipo de processo. Mas algumas crianças se sentem, sim, diminuídas a partir do brinquedo, da boneca, dos ídolos, como você comentou anteriormente. Uhum. Então, isso faz alguma diferença. Mas onde estão os nossos ídolos negros? Não temos. E nós temos muito, hein? Ray Charles, Gilberto Gil, e por aí vai gente da maior qualidade. Como é que você vê a questão das cotas, Regis? Então, tem
São um monte de cota. Tem 3 pontinhos aí que eu queria comentar. Por Primeiro, favor. o preconceito na criança, ele não existe, a criança não nasce preconceituosa. Ele é construído pela família ou pela sociedade. Perfeito. Né? Eles que introjetam a criança nesse universo preconceituoso. Esse outro, da questão assim de como que você se viu? Quando é que você percebeu que era negro? Eu tinha 13 anos, né? E aí, assim, eu fui criado numa família de mãe, com 12 irmãos, e aí ela nos protegia, né? Nós não podíamos usar tons muito chamativos, era sempre bege, o cabelo era sempre batidinho, sempre disfarçava. Era a maneira que ela encontrava para nos proteger desse preconceito que era bem mais agressivo. Eu descobri aos 13 que eu comecei a não ser mais chamados para as festinhas dos meus amigos. Né? E aí uma vez eu abri meu coração para minha professora, Odoriza, obrigado. A ela que me chamou e me falou, olha, você não percebeu, mas você é negro. Você é lindo, maravilhoso, mas tem essa condição na sua vida. E aí, a partir daí, eu tinha 13 anos. Imagina o quanto que eu sofri, né, por não ter alguém que me orientasse. Porque minha mãe, ela me protegia. Ela não me orientava para ir para o mundo. Minha professora me orientou para ir para o mundo, enfrentar, né, as questões. Sobre o sistema de cotas, né, isso que você perguntou, eu acho que as cotas são desnecessárias. Porém, elas são necessárias no momento, para que possamos nos igualar, para que a gente possa contar a nossa história de igual para igual. Nós precisamos ocupar espaços, né, espaços de poder, né, espaços que nós não ocupamos com muita... vamos dizer, com muita propriedade. Com muita competência, até o momento. Propriedades. Competência não de forma, mas de forma mais eficaz. Mas talvez porque nós foram-nos tirados a condição de estarmos preparados para sermos médicos, para sermos juízes, para sermos até advogados, né? Para sermos várias pessoas de algumas condições dessa sociedade, que decidem dentro dessa sociedade. Então, nós não somos os operadores da sociedade. Eu faço uma provocação que eu acho, assim, legal, que eu falo para várias pessoas que a sociedade, ela é totalmente branca, mas não pela cor da pele das pessoas, por causa da consciência das pessoas, que é branca, sistematicamente branca. Agora, como que a sociedade me vê? Ela me vê de consciência branca? Por mais que eu não seja branco? Não, ela vê a cor da minha pele. Quem me condena não é a minha consciência negra. Quem me condena é a cor da minha pele, que é diferente dos Estados Unidos. Lá você pode ter a sua pele branca, sua consciência branca, ou pode ter sua pele branca e sua consciência negra, que você é considerado negro. Existe um avanço, né? Por quê? Porque os negros conseguem se inserir melhor nos espaços de poderes. Então, eles conseguem discutir melhor a condição do negro nessa sociedade. Gente, você viu que coisa? Já acabou o nosso tempo. Que papo gostoso, né? Dá para discutir ainda muita coisa. Eu ia falar tanta coisa a respeito do nosso pensamento, a respeito... Bom, eu espero que a Neide possa vir aqui outras vezes, falar sobre o trabalho dela, trabalho bacana. Com prazer. Falar sobre, não especificamente sobre negro, branco, porque eu acho que nós somos todos irmãos, independente de qualquer coisa, sabe? No Brasil havia muito preconceito contra os japoneses, lá na década de 50. Eles superaram isso. Hoje muita gente quer até casar com um japonês, que fala que é mais inteligente. Isso foi construído. Da mesma forma, tem que ser construído, não é, Neide? Exatamente. Obrigado por ter vindo, Neide. Nossa, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Foi muito bacana. Obrigada. Obrigado por ter vindo, hein? Só lembrando, também agradeço assim, a participação, mas só lembrando, quando os negros foram considerados libertos, eles não receberam nada. Nada. Quando alguns desses povos novos, os italianos, os japoneses, os chineses vieram para esse país, eles receberam bastante recurso para se estabelecer. Então, existe um disparate, uma coisa muito distante de como a gente, nós, povo negro, podemos nos igualar dentro da sociedade.
Eles também vieram com uma condição bastante complicada, principalmente os italianos naquela época, coisa doida. Gente, mas a gente vai discutir mais. Ó, nosso tempo estourou. Não, vou deixar essa provocação com o Regis, para o Regis poder me responder no próximo programa. Ele e a Neide. Isso é bom. Aliás, a Neide veio até com o maridão aqui, né? Qual o nome do maridão, Neide? Gilberto. Gilberto, obrigado por ter vindo. Estava falando um pouquinho sobre os mouros, quando estiveram lá em Portugal, tal, na Península Ibérica. Ó o nosso amigo aí, ó, Gilberto, obrigado por ter vindo. Gilberto me acompanha nas jornadas. Obrigado pela companhia. Gente, esse e outros programas vocês encontram na nossa página. Procure nossa página, a fanpage Tribuna Livre Roberto Samuel, curta a nossa página. Esse programa e outros sempre estarão lá para curtir, recurtir. Vamos dar voz para quem quer falar e quem tem coragem de falar, né? Aqui o programa de quem tem coragem. Parabéns pelos livros. Obrigada. Bacana o trabalho dela aqui, certo? Olha, falar mais uma última vez aqui, mostrar aqui o trabalho Foram dela. lançados na Olha Bienal. só. Foram lançados na Bienal. Foi lançado, pode falar. Foi lançado esse ano Na Bienal do na Livro. Bienal do Livro. Depois eu fiz um outro lançamento em Salvador, no Ciala. Olha que bacana. Na Universidade da Bahia. Gente, obrigado pela audiência. Obrigado. De segunda a sexta estamos aqui, das 19 às 19h30, com reprise no dia seguinte, às 13h30. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.